Alô você, meu querido irmão, alô você, minha querida irmã, muito bom dia na paz do Senhor Jesus. Que esta paz esteja aí inundando a sua vida, inundando o seu coração. E a partir de agora eu te peço a ficar comigo na minha companhia até as 8h30 da matina. Estaremos aqui conversando sobre a nossa escola bíblica dominical e hoje está aqui comigo de frente uma pessoa muito especial, que é a nossa querida irmã Miriam Cordeiro, será a nossa entrevistada. Iremos conversar um pouco sobre a nossa escola bíblica dominical, da relevância que ela tem para nós e da importância. Por isso eu te peço, a partir de agora, não mude de canal, não mude de frequência. Fique com a gente, porque nesta manhã Deus com certeza tem uma palavra para você. Vamos de música, Léo, dentro do nosso programa, com uma canção. E essa música especial eu quero oferecer para a irmã Antônia Parga, aí no Jussaral, que nesse momento está nos ouvindo. Olha, irmã Ibomar, eu ouço o programa todo dia, tá bom? Então essa música é para a irmã Antônia Parga, aí na congregação Monte Moriá, no Jussaral. A Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a vida cristã, formando cidadãos para o céu. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa EBD no rádio, hoje em formato de podcasts, né? E a nossa convidada, como já citei, a irmã Miriam Cordeiro, esposa do meu amigo Jordão. Um abraço para ele nesse momento, que na nossa sintonia. Quero abraçar e cumprimentar meu amigo Jordão, que Deus abençoe grandemente nesta manhã de terça-feira, tá certo? E a você que está aí também tomando seu café, nosso muito obrigado por sua audiência, obrigado por estar com a gente, tá certo? Vou conversar agora já com a irmã Miriam. Irmã Miriam, bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, pastor Ribamar. Seja bem-vindo ao nosso programa Obrigada. EBD no rádio. E a partir desse momento, o nosso microfone abre para suas considerações iniciais aqui dentro do nosso programa EBD no rádio. A paz do Senhor mais uma vez, pastor Ribamar. Estou muito feliz, né, em ter aceitado, né, esse convite e agradeço a Deus em primeiro lugar pela sua vida e a confiança, né, de poder estar aqui e contribuir nessa missão, nesse trabalho maravilhoso, né, que essa escola é a maior e melhor escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Muito bem, irmã Miriam Soares dos Santos Cordeiro, ela é graduada no curso de Pedagogia, servidora pública aposentada, professora, né? Na vida espiritual, a irmã Miriam trabalha como professora da EBD desde 1989, trabalhou como superintendente de infantil durante 27 anos e atualmente é professora da congregação EFATá na classe dos juvenis, né? Além de ter participado de vários congressos a nível estadual, a nível federal, né, do Brasil todo, a nível do Brasil, né? E também participou de vários CAPEDs, capacitação de professores. Então, a irmã Miriam é uma pessoa, com certeza, muitíssimo capacitada nessa área de escola bíblica dominical. Irmã Miriam, como foi o seu encontro com a EBD? A senhora já nasceu, com certeza sua vida já vem desde do berço evangélico, né? Então não foi difícil encontrar com a escola bíblica dominical, né? Pastor, eu já nasci, né? Meus pais já eram evangélicos. Então, não foi difícil, assim, para amar a escola bíblica dominical. Porque desde a tenridade, né, de bebê, né, já ia levada pelos pais, né, ensinando o caminho, como a Bíblia diz, né, em Provérbios 22:6, ensina o caminho, a criança, né, o caminho que deve andar. Porque ainda que a gente envelheça mais, a gente não se desvia, né. E foi aí que sempre eu fui, meus pais ensinaram, né, o culto doméstico, né, porque já o culto doméstico a gente sabe que ele é muito importante, porque é através da lição bíblica que nós extraímos a leitura diária, né, e meus pais sempre tiveram o cuidado de nos levar, não só a mim, mas todos, nós somos 11 irmãos, né, são 11 filhos. E aqui em Bacabal, quando nós vimos que era da zona rural, mas nós aqui continuamos, né? E é isso, e a paixão, o amor é muito grande, né? E tiveram pessoas, claro, aqui para fortalecer esse ensinamento, nos levar a cuidar de nós aqui em Bacabal, né? Na igreja, né? Muito bem, estamos falando com a irmã Miriam, tá certo? Ela que é a nossa
superintendente de honra também da IBD, né? Então, quando foram 27 anos trabalhando como superintendente da IBD na área das crianças, né? No nosso departamento infantil. Irmã Miriam, eu abro a nossa conversa nesse momento com a senhora perguntando qual é a necessidade, ou se é necessário que o professor de criança ele tenha o pleno conhecimento do currículo que está ensinando, né? Que a gente dá uma olhada de modo geral, a gente percebe que os nossos professores, ele não têm esse conhecimento. Aí eu pergunto para a senhora, como a senhora vê a importância desse conhecimento que o professor tenha do currículo que ele tem em mão da Escola Bíblica Dominical? Pois é, pastor Ribamar, eu até inclusive trouxe aqui a nossa cartilha, que é do novo currículo da Escola Bíblica Dominical, que a gente sabe que as nossas casas publicadoras, né, CPAD, a Assembleia de Deus, ela teve essa preocupação de elaborar, né, justamente para ajudar, né, como aqui você faz a pergunta, é necessário que o professor tenha esse conhecimento dessa cartilha, do currículo. Por quê? Porque por mais que a criança ele seja ainda de berçário, você tem que ter esse conhecimento como você vai trabalhar nessa faixa etária. Até, afinal de contas, nós estamos trabalhando na formação, transformação e formação do caráter das nossas crianças. Então, cada professor ele tem que conhecer esse currículo, até para ele se aprofundar mais, né? E saber que aquela faixa etária o que necessita, quais as características, e é isso que nós temos, né? Então, você, o professor que ainda não conhece essa cartilha que é o nosso currículo, a gente sabe que qualquer pessoa, até na escola secular, né? Ou você, até quando você vai procurar um emprego, né? Nós precisamos da nossa vida ali, né? Que o currículo vai dizendo a sua vida escolar, né? A sua formação, e das nossas crianças também no currículo, ele faz um ajuste a cada, né, nível, né? A cada faixa etária, né? Muito bem, então é importantíssimo, né, que o professor tenha esse conhecimento desse conteúdo que está sendo aplicado às nossas crianças. Aí outra pergunta que eu lhe faço dentro dessa mesma, pega desse gancho, o nosso currículo, ele é muito bom, ele é médio, ele é razoável, ele atende, uma vez que a senhora trabalhou a sua área da pedagogia, a senhora trabalha bastante na parte de criança, né, até como professora secular mesmo, e esse currículo nosso, ele atende a nossa necessidade? Atende, até porque assim, você pode até, muitas vezes as pessoas colocam assim, mas a realidade de quem elaborou, que teve todo esse planejamento, né, desse currículo, vive em outro contexto. Eu creio que há sempre a questão da adaptação do nosso convívio, do nosso meio, na nossa realidade, né? Até porque, pastor Ribamar, fazendo assim uma comparação de quando eu comecei, como eu coloquei aí, em 1989, ali na Trizidela, onde nós moramos ali 1 ano. Então, não tinha esse conhecimento assim em relação ao currículo, né? Essa preparação todinha, de se preocupar que em cada faixa etária, as características dessas crianças eu não tinha. Hoje a facilidade, o que nós temos para adaptar, não é conforme o meio, o ambiente que nossas crianças estão, nós estamos trabalhando com ela, nós não temos assim de dizer que esse currículo não é bom, que ele é excelente. Depende de nós termos um conhecimento dele. Às vezes as pessoas falam da questão da lição, para a realidade do nosso aluno, não. O currículo é excelente, depende também que você tem que ler, porque na lição, cada lição, pastor Ribamar é tudo esmiuçadinho. O que você pode fazer? Está planejada a aula.
eles dizem a hora da atividade, né? A hora da história, né? A hora da dinâmica. Então, aí cabe ao professor adaptar a sua realidade. É como eu estava lhe dizendo, no início, né, quando eu comecei ali na Trizidela, você conhece como era ali a congregação, a primeira congregação que você era já membro, né, da Trizidela. Eu trabalhei ali, era muito seriado. Eu acho que hoje é ainda das dificuldades que muitos têm. Até para essa questão do currículo, né? Porque são várias idades juntas, né? E eu acho que no discorrer daqui da nossa conversa, eu acho que vai ser mais detalhado essa questão aí de como adaptar, né? Junto essa turma, né? Aí nós vamos falar mais um pouquinho. Muito bem, estou falando com a irmã Miriam, ela que é a nossa superintendente de honra da Escola Bíblica Dominical em Bacabal, tá certo? É uma alegria poder estar falando com ela. A irmã Graça está dizendo aqui, estou ligadinha no programa da EBD. Muito bem, irmã Graça. Obrigado por sua audiência. Obrigado por sua participação. Léo, traz um jingle da EBD e eu volto já já conversando com a irmã Miriam dos Santos Cordeiro. Muito bem, retornando aqui nessa manhã de terça-feira, terça de carnaval, né? Onde muitos estão aí se preparando para o estudo bíblico, outros estão nos retiros, né? E aqui, infelizmente, aquelas pessoas que não têm Cristo, né, na vida, estão curtindo aí a ressaca, né? Mas quero louvar a Deus pela sua vida, por você estar aqui na nossa companhia, por você estar na nossa sintonia nessa manhã de terça-feira. Ainda conversando aqui com a nossa querida irmã Miriam, ela que é a nossa superintendente de honra da nossa escola dominical aqui em Bacabal. Irmã Miriam, as nossas igrejas evangélicas da Assembleia de Deus no Brasil, esse currículo que nós trabalhamos, ele é elaborado pela CPAD, né? E aí a senhora já avaliou um pouco, e eu quero que a senhora fale um pouquinho mais sobre este currículo, porque a sua área, como é do departamento de crianças, então é importante que nós deixemos aqui bem claro aos nossos professores de crianças, aos nossos coordenadores que estão nos ouvindo agora, a importância desse currículo para essas faixas etárias. E até em relação à nossa igreja, né, Assembleia de Deus, que hoje, como eu estava lhe falando, quando eu comecei lá em 1989, ali na Trizidela, se fosse a questão de dizer eu não vou pegar essa classe porque ela é muito seriada, né? Mas como eu já tinha até costume já na vida secular, como professora, né? Quando eu comecei na vida secular foi assim, né? E lá, gente, claro que não é fácil você trabalhar com várias idades, né? Foi o que aconteceu, a minha primeira experiência na EBD. Né? Mas nem com isso, pastor Ribamar, eu deixei de aceitar que foi um desafio, né? Que você sabe que isso aí é um dos desafios para os professores, né? Pegar essas classes muito seriadas. Eu acompanho nesse período todo, que foi na superintendência, a gente viu muito isso, tem visto, né, ainda nas nossas igrejas, na Assembleia de Deus. Por quê? Porque sempre preocupava na construção da nave, a nave sendo para a Assembleia Geral. Quando era na Escola Bíblica Dominical, quem sofria mais? As crianças. Porque você sabe que elas têm que ter aquele espaço físico só para elas, uma atenção mais voltada para ela, é mais dinâmico, tem que ser a aula. E eu lembro que, na época, os bancos, eram aqueles bancos que era tipo umas tabicazinhas. Aí você já imaginou a questão para as crianças, depois, na hora da atividade, para colorir, eles ficavam no chão, né? Ali era o apoio dele como mesa, né? E nem com isso eu deixei as atividades dele. Eu costumava, nem todo mundo tinha condição de comprar lição, como até hoje a questão dos investimentos, que também está dentro dos desafios de professores, porque muitos pais não querem, ainda não viram, pastor, a questão da importância da EBD na vida das crianças, dos seus filhos. E eu, como você perguntou, que eu, na EBD, porque quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos, e sempre eu via isso, a questão do investimento na nossa vida, né? Como de lição bíblica.
E naquele tempo não tinha, eu lembro, mas meu pai, ele sempre tinha a Bíblia como o manual, né? Que é o principal, né? Ele é o principal, que não pode faltar numa classe, né? Numa sala de aula. Claro que tem a lição bíblica, mas não substitui a nossa Bíblia, né? E ali eu nunca deixei de fazer as atividades. Eu comprava a minha lição, que vinha já com aquele álbum, o álbum seriado, e mais uma lição que era do aluno. Porque eu escolhia uma classe que era intermediária, né, para atender tanto o menor, e tentava fazer ali um jogo, era um jogo de cintura. De cintura, para adaptar o... É para adaptar. E eu pegava aquela lição, naquela época a gente usava, era o mimeógrafo. Né? Da minha época. E eu ia na Secretaria de Educação ainda aproveitando restos de stencil, né, que eu pedia lá para fazer essa atividade para nossas crianças, né? Mas é uma coisa que é um desafio hoje para muitos. Mas hoje, pastor, com essa revista que nós temos, a facilidade que nós temos, né? Eu acho que mudou muito, muito, muito mesmo. Ainda continua a questão da adaptação, a questão das salas, que nós não temos para as nossas faixas etárias. Nem todas as igrejas têm, mas não é com isso que nós vamos deixar de realizar esse trabalho com nossas crianças, né? É verdade. Então, não podemos dizer que o desafio que o professor enfrenta na sala de aula hoje, primeiro, é a questão do espaço físico. Esse é um problema não só de Bacabal, mas da Assembleia de Deus no Brasil. No Maranhão, podemos perceber no Congresso, né? Com certeza foi elencado isso lá, essa questão do espaço físico, né? Mas quanto ao conteúdo, com certeza nós estamos bem assistidos nesse material. Nesse material, e você pode muito bem ver por isso que a importância de conhecer mais o currículo, né, que o currículo, claro, que quando eu digo conhecer, dentro das lições, ela já está todo distribuído, pastor Ribamar. Cada faixa etária, porque dependendo da questão da idade da criança, ela vai fazendo o quê? Ela tem um nível, né? Você vai atendendo e você olha uma coisa importante, que tem a questão de classes ser separadas. Por quê? Porque cada idade tem o seu nível de aprendizagem, né? Você não pode pular. Mas a gente, infelizmente, acontece muito de você pegar de 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 anos misturado. E o nível de aprendizagem dessas crianças não são iguais, né? Porque a Prospero vamos falar agora sobre ela, né? Vamos lá sobre ela. Né? Tendo como base o filósofo teórico e político suíço Jean-Jacques Rousseau, ele que foi um dos primeiros a afirmar que a criança precisa ser estudada antes de ser educada, né? Aí, trazendo esse contexto para a nossa escola bíblica dominical, para os nossos professores, podemos dizer, irmã Miriam, que é de suma importância que o professor conheça minimamente as fases do desenvolvimento infantil. Verdade, porque como eu estava falando, a questão de pular, né? Porque nós temos a primeira infância, a segunda infância, a puberdade, né? E aí, quando ele vai acontecendo essa mudança, você não pode mais... primeiro, você tem que conhecer a sua clientela, né? Seus alunos, né? O nível que elas estão. Porque tem muitas crianças que dizem, criança, às vezes, até na escola secular, não sabem... Às vezes não sabe de nada, está cru, o menino não sabe nada. Não, você não pode dizer que ele não sabe. Porque até no lar ele já começa a ouvir as palavras, né? Esses ensinamentos. Claro que dentro da nossa EBD, nem todos os pais, às vezes em relação, principalmente a EBD, muitos às vezes não têm os pais evangélicos, como a gente acompanha muito, eu vejo ali na nossa congregação, que tem muita criança que os pais não são evangélicos, mas essas crianças, elas chegam com algum conhecimento. O que nós temos que fazer? Esses conhecimentos dele, levando a luz da Bíblia, da Palavra de Deus, dentro daquela idade dele. Nós não podemos pular fases, né? Mas, infelizmente, a gente tem essa questão
esses desafios, essas dificuldades, mas precisamos conhecer melhor o nosso aluno, o nível de aprendizagem dele, né? Para a gente poder fazer o quê? A adaptação, levar aqueles conhecimentos à altura do conhecimento, da idade dele, do nível dele. Então, é por isso que a CPAD, né, que é as Casas Publicadoras da Assembleia de Deus, ela teve essa preocupação, né, de elaborar, né, esse currículo, e dentro dessas faixas etárias você vai ver, conhecer que onde, como a criança, né, o aprendizado dele, você não pode ir além daquele conhecimento cognitivo, motor, porque tem criança que às vezes não sabe, né, o movimento, né, que é a coordenação motor. Então, isso é bom você ter esse conhecimento. E outra, pastor Ribamar, porque dentro, como eu falei na lição bíblica, ela vai te dando direcionamento, o que tu vai fazer. Mas se você não estuda, a lição, difícil, aquele detalhezinho, nós temos a semana todinha para fazer isso. Encerrou um domingo, você já tem a preocupação por isso que é bom, porque aí você vai vendo os detalhes e você já teve uma prévia. Você já tem um diagnóstico que na escola secular nós fazemos isso. Cada ano você vai pegando uma turma e você faz um diagnóstico, né? A semana diagnóstico para você ver mais ou menos como é que está o nível da criança. E na EBD também não é diferente. Principalmente, né? A gente tem que fazer isso. Muito bem, nós estamos falando sobre a importância do aprendizado e agora eu trago uma pergunta aqui, Mamina, que ela é recorrente nas nossas escolas bíblicas dominical, que é as questões das dinâmicas, das brincadeiras. Aí eu pergunto para a senhora, essas dinâmicas, essas brincadeiras que são desenvolvidas na sala de aula, elas fazem parte do processo do crescimento do aprendizado da criança e ajuda no entendimento da lição, ou é só um momento de diversão? Qual a importância desse momento para essa aula desse professor? Ela é importante, né? Porque a gente sabe que esse trabalho com as crianças, não só a criança, mas também até com adulto, você tem que usar sempre a dinâmica, né, para não se tornar aquela coisa aquela rotina, né, aquela coisa monótona. Mas o que é que tem acontecido, pastor Ribamar? Já, como eu já falei, já mudou muito a nossa escola bíblica dominical. Porque às vezes a gente chegava, né, quanto superintendente, a gente deparava com situações que às vezes, meu Deus, o que está acontecendo? Só brincadeira, pulando, menino, né, até de roda estava brincando, mas hoje melhorou muito, muito. Eu acho que justamente porque com essa nova cara, nova nomenclatura aí da nosso currículo, os professores, eles acho que já foram adaptando a questão. Claro que conteúdo é importante, muito importante. Nós não podemos fugir da nossa lição. E ter a dinâmica. Como é essa dinâmica? Qualquer coisa que você vai até em sua casa, você tem uma dinâmica de uma coisa de você estar mudando de lugar, adaptando uma coisa, né? Ou é uma dinâmica, né? Tudo na vida a gente vive na questão de fazer essas mudanças. E no trabalho com a criança, principalmente, como eu falei, trabalhar com o lúdico, a música, a brincadeira, mas tudo voltado para o conteúdo aplicado em sala de aula. Não fugir do contexto da lição, da história bíblica. Ela tem que ser voltada, não é uma brincadeira que você, uma dinâmica que você não vai colocar uma dinâmica para a criança que não tenha nada a ver com o contexto, com a lição que está sendo aplicada naquele domingo, né? Por isso que eu volto a falar sobre a questão do professor ler tudo que a lição fala, da introdução, do assunto da lição que vai ser trabalhado, o versículo que vai ser estudado, como é que ele vai aplicar aquele versículo para a minha criança, o menorzinho, aprender. Ele vai fazer
varalzinho, né? Que aí já vem, não é ali a atividade, é uma dinâmica também que como você vai, são estratégias que você vai utilizar para melhorar esse entendimento, essa compreensão dessa criança do menor ao maior, né? Então não é só um momento de diversão, né? Não, Porque muitas vezes o professor perde o tempo, não é perder o tempo, mas ele se desloca da questão não tem o momento da separação do aprendizado e de linkar a dinâmica com aquele aprendizado. Com o aprendizado, com o tema da lição. Com o tema. Por quê? Porque ali ele vai fixar. Ele tem que ser uma brincadeira, uma dinâmica, que ali ele fique na mente dele, que foi da história, que ele aprendeu, e ele brincando, ele aprendeu até aquela história. E isso aí, pastor, ele tem que ter muito cuidado até com a questão da faixa etária. Porque não é o pequenininho, o maiorzinho, ele não vai se contentar, ele não vai ficar só naquela brincadeirinha ali, já para ele, naquilo ali não tem mais nesse sentido. E a preocupação da questão do multisseriado, da classe, né? Que é misturado. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de brincadeiras que você vai levar para a sala de aula da escola bíblica dominical. Porque isso aí vai fixar na mente dele pro resto da vida dele. Porque mais tarde ele vai dizer, a minha professora, eu não aprendi a história da Bíblia, eu brincava muito dentro da sala de aula. Muito bem, Léo, traz um jingle da EBD, eu volto já conversando com a irmã Miriam, nossa professora de escola dominical, aqui nesta manhã de segunda-feira, de terça-feira, segunda foi ontem. Oh, que momento sem. Muito bem, de volta nesta manhã de terça-feira, conversando com a irmã Miriam, nossa superintendente da EBD em Bacabal, na Escola Bíblica Dominical, e atualmente desenvolve ali na classe dos juvenis da EFATAR, congregação ali no bairro Coab 3. Voltando à nossa conversa, irmã Miriam, nós já conversamos um pouco sobre a importância da necessidade do professor durante a semana estudar a lição, conhecer melhor o currículo, tá certo? Eu pergunto para você ainda, dentro dessa temática, o professor deve observar a questão da idade cronológica, né, e também da idade psicológica, você vai falar já um pouquinho mais, falou um pouco sobre esse assunto, queria só se estendesse mais um pouco, que é importante que o nosso professor de criança tenha esse conhecimento dessas idades. Pois é, pastor Ribamar. Eu até fiz uma pesquisa até nessa revista, que seria muito bom que todo professor tivesse, né? Que é o Ensinador Cristão, né? Ela tem vários artigos excelentes, voltado até para a classe infantil, educação infantil. E aqui na Ensinador Cristão, ele falando aqui sobre a questão essa criança, ela aprende mais fazendo do que somente ouvindo, né? Porque a gente, às vezes, se o professor, ele não senta, como foi falado, sobre estudar durante a semana, que a gente até já enfatizou um pouco, e ele vai separando todo o material, porque pode muito bem dizer assim, mas a lição, ela já vem toda mastigadinha. Tudo bem, fosse por isso, os professores da escola secular não fariam um planejamento em cima daquele, um planejamento de aula. E nós não somos diferentes. Por quê? Como eu estava falando sobre a questão da realidade, o que eu tenho, o que eu posso adaptar, não mudando o conteúdo, né, da história que eu vou contar para ele. Mas até dentro mesmo da dinâmica, das atividades, eu posso ver o que eu tenho, quantas dinâmicas eu já utilizei dentro de sala, que às vezes eu faço muito isso, de ver canais confiáveis, né? Aí, pastores, principalmente, eu gosto de seguir, que ministram dentro da minha faixa etária. Mas aí eu digo, não, mas dessa forma, esse eu não tenho, mas eu vou fazer desse jeito que dá certo, né, dentro. Então, o professor, ele tem que ter essa preocupação de separar todo o seu material. Por quê?
Segundo os dados divulgados pela Unesco, a fixação do conteúdo, do aprendizado do aluno, ele tem uma regra, é de regra. Por exemplo, aqui, 30% desse aluno, ele absorve o que ele ouve, né? 30% ele absorve o que ele ouve, 40% para o que se vê, né? 40%, 50% para o que se vê e se ouve, né? Ele vê e ouve, ele absorve mais. Aí você vê que há diferença, só 30% que ele absorve, né, desse aprendizado. Quando ele só ouve, quando ele só vê, ele absorve 40%. E quando ele ouve e vê, absorve 5%. Ele absorve, para que se faz, ele fazendo, ou seja, aquilo de que ele se participa diretamente, que ele está ali com a mão na massa, né, com a atividadezinha, né, vê as imagens que a gente tem o álbum seriado, que hoje a gente vê que muito bonito, bem bolado, bem como é que se diz assim, umas paisagens lindas, né? Que chama a atenção da criança, né? Que a nossa chama, imagine, de uma criança, né? Ele vendo, ouvindo, né? E ele fazendo, porque aí também o aluno tem que participar, né? Principalmente nessas faixas etárias que nós vamos ser um degrau, né? Porque cada nível ele vai subindo. Você vê que as lições o currículo, ele é elaborado, a lição bíblica, para 2 anos, né? 2 anos, esse aluno para absorver, aprender, o aprendizado ser mais profundo naquelas histórias bíblicas. São 2 anos, né? Aí depois é que ele está preparado para mudar de faixa etária. Então, tanto que o quê? De 0 a 2 anos, berçário. Aí de 3 a 4 anos, maternal. 5 e 6, jardim de infância, 7 e 8, primário, e juniores, que é 9 e 10 anos. Você vê que são 2 anos. Aí o que acontece? Aí eu coloco, como nós voltamos já um pouco atrás, misturado, como é que vai ficar o aprendizado desse aluno? Ou tu pula etapa, um nível, que é para os maiores, atender os maiores, ou tu quer atender os menores. Fica alguém prejudicado. Então, até nessa questão aqui dessa pesquisa da Unesco, quando ele coloca aqui 70% para o que se faz, ou seja, aquilo que se participa diretamente, o ver, o ouvir e o praticar. Então, pastor Ribamar, é importante, mas se a gente às vezes, esse ano mesmo, a gente sabe que há deficiência também, até a questão de lugares, dependendo de congregação, de professores. Né? Que é outro desafio até para... O recurso humano. Recurso humano, recurso grande. Humano. Eu estava já com a classe, que eu era antes sempre com menores. E houve uma necessidade de uma irmã, foi embora, e eu fiquei com os pré-adolescentes. Desses pré-adolescentes, eu fiquei com eles. Também muito seriado. Aí fiquei adolescente. Pré-adolescente e juvenil. Pois é, e eu fiquei com eles. Não, aí depois, eu já foi caminhando para o adolescente. Olha os pré caminhando para outro nível. Foram juntos, e juvenis. Hoje, os meninos já estão na classe de juvenis, né? Aí houve a necessidade, porque você vê que até a lição, ela é bem parecida, como é que se diz? Os pontos da distribuição, a elaboração da lição é parecida com a de adulto. Claro que quando tu vai para o adolescente, ele já tem o devocional. Isso eu sempre vou acostumando meus alunos
a meditarem todos os dias, porque ali é o culto doméstico. Ele pode fazer com o pai ou com a mãe, se ele não faz com o pai, ele pode fazer sozinho. E aí os juvenis, esse ano eu digo, não tem condição de misturar esses meninos. Tá lá, é pouquinho, mas já tem professor, graças a Deus. Então é isso que tem, tanto para os pastores. É bom também que eu sei que eles conhecem o nosso currículo, né? Para conhecer, né? O dirigente, conhecimento. o dirigente, o coordenador da EBD e o professor. Né? Porque às vezes em tudo a gente cobra de um professor. Mas qual é a ajuda que eu estou tendo? Do meu dirigente, do meu coordenador, eu estou com dificuldade, ele não está observando. Claro que o meu dirigente está achando que estava tudo bem. Eu junto, misturada ali com aquelas faixas etárias. Mas houve a necessidade, eu coloquei para ele, né, que isso nós temos que fazer, até porque é a única faixa etária que são, parece, 3 anos. Juvenis. É juvenil, 3 anos. 15 a 17. 15 a 17 anos. Então, isso, pastor, a gente tem que ter essa preocupação quando se fala aqui no aprendizado. É isso que tem a fixação do conhecimento, do aprender aquele conteúdo. Para quando ele chegar mais, por que eu não esqueço? Por que eu tenho essa base? Porque teve uma base sólida, né? Foi, uma base sólida. Isso também eu passei para o nosso filho. Eu e meu esposo, né, irmão Jordão. Né, nós passamos para os nossos filhos. E era EBD. Nunca me impediu, professor, e dando um recado aqui, né, um alerta para muitos professores com 3 filhos, dizer, irmão, eu tenho filho pequeno, eu não posso ir, e perdendo, porque muitas vezes eles deixam o filho com alguém, ou então mandam o filho e não vão. Eu lembro que o meu exemplo foi meu pai indo e nos levando. Da mesma forma, nós criamos nossos filhos, indo, mas levando. Levando junto, culto doméstico, o horário que podia. Estudava de manhã, não dava cedo. À noite tinha deles que já terminava dormindo, né, quando terminava o culto doméstico. Mas nunca deixamos de fazer. Até hoje, só eu e ele, mas fazemos o culto doméstico todos os dias. E isso é muito importante para a família. Muito, porque na verdade a escola dominical, a primeira base digamos assim, é o culto doméstico da nossa casa, né? E a igreja é apenas a extensão do culto doméstico que a gente realiza já semanalmente nos nossos lares, não é isso? É verdade. E essa questão, quando você diz a primeira, porque para muitas crianças, às vezes a dificuldade, porque tem crianças como na minha congregação. Eu sei que várias também, eu tenho muitos alunos que os pais não são evangélicos. Então, há uma cobrança da criança. Porque se a criança, o pai até vê ele lendo, fazendo aquela leitura diária naquela lição, né? O pai diz, olha, meu filho está aprendendo mesmo, né? Com a liçãozinha dele. Eu sempre tive a preocupação de, no início, estar doando lições. Hoje eles já compram a lição dele, já estão maiores, né? Eu sempre gostei de doar lições, mas hoje as meninas já estão na minha classe, eles mesmos já estão providenciando, né, o dinheiro, pedindo para os pais comprarem a liçãozinha dele. Mas era uma das coisas que eu gostava sempre, era de ter a lição, tá? Com os pais se preocuparem. Meus filhos, eu sempre procurei comprar a lição bíblica. Papai, é um investimento que você vai ter um retorno assim, que é o céu de glória, né? Preparando seu filho para esse mundo que nós vivemos. Nossa preocupação da escola bíblica dominical, a gente fica triste quando vê uma escola bíblica podendo os filhos, à noite a gente vê aquelas crianças lá no culto, e por que não na escola bíblica dominical? Então, não depende da criança, somente da criança. Depende dos pais, né? Muito bem. Léo, traz um jingle, eu volto já com a irmã Miriam com as nossas considerações. Bom se tivesse mais tempo, irmã Miriam. O tempo é precioso para a gente conversar. Nós temos 6 minutos, de 8h30 até as 8h30, né? Traga o jingle da EBD, eu volto já com a irmã Miriam com suas considerações finais aqui dentro do nosso programa EBD no rádio, hoje em formato de podcasts. Muito bem, estamos de volta, irmão Léo, com o nosso programa. Hoje foi bem interessante, importante, porque tivemos a participação da nossa pedagoga, irmã Miriam,
falando dessa importância dos conteúdos, da importância das nossas crianças, desse conteúdo a ser ministrado do aprendizado. Ela estava aqui em off, me relatando dos seus alunos que estão lá. Foram alunos que vieram desde a fundação da igreja, o trabalho que a irmã Jane fazia na praça, ensinando essas crianças, e elas permaneceram, estão lá até hoje, né? Daí a importância do ensino da palavra do Senhor nosso Deus, tá bom? Verdade. Irmã Miriam, foi uma alegria estar aqui com a senhora. Nesse momento, nosso microfone abre mais uma vez para suas considerações finais. A senhora quiser dizer alguma mensagem direta aos professores de crianças de Bacabal que estão nos acompanhando, ou que vão acompanhar essa nossa entrevista aqui dentro do nosso programa EBD no Rádio. Eu fico muito feliz, eu só quero dizer para cada professor de crianças que eles não desistam. Pode vir os desafios que vierem, mas nós temos o que está do nosso lado, que é o mestre dos mestres, Jesus Cristo, que os melhores ensinamentos ele nos deixou, né? Não desistir dessas crianças, porque o que chega primeiro, a mensagem que chega primeiro é a que fica. E isso é que nós temos que nos preocupar do que nós estamos deixando na vida das nossas crianças. Esse crescimento espiritual para que ele cresça e não se desvie, como o pastor Ribamar falou, que essas crianças que hoje eu estou nos juvenis, começaram já lá na praça, né? E onde você estiver, seja o espaço físico, mas vai depender de você. Isso tudo é regado de mensagem, a palavra e oração. Porque nós temos que orar todos os dias pelos nossos alunos, por essas crianças que estão aí precisando de salvação. Eu fico hoje triste, pastor Ribamar, quando a gente vê num período desse, de carnaval, muitas crianças aí, né, juntamente com os adultos, coisas assim, eu fico olhando assim ali no Instagram, vendo aquelas crianças acompanhando aquelas aberrações, aquelas imoralidades. E por isso que a gente tem que chegar primeiro com a mensagem, com a palavra de Deus. Como diz lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, né? Deitado, caminhando, andando. E é assim que os pais têm que fazer. Eu estou também querendo deixar a mensagem para os pais. Se preocupe agora. A vez é agora. Cuide do seu filho. Para você não perder para o mundo, mas para ganhar para o reino dos céus. E você dizer, meu filho, eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas depende também dos pais, muito dos pais, que é um dos desafios nossos, quanto professores na escola bíblica dominical. São os pais, professores, não desistam dos seus alunos. Orem por eles, nominal. Eu faço isso pelos meus alunos, sempre eu fiz, né? Até o pastor Ribamar, rapidinho aqui, esses alunos também, muitos já, a maioria, todos, aliás, ainda levam outros colegas para o GF. Lá, quando eu já estou arrumando a classe, lá, a sala lá que é lá em casa, né, o GF, na nossa casa, eu já oro por nome, é como se eu visse cada um sentado numa cadeira. E quando eles vão entrando, é assim como na EBD. Eles vão chegando, eu estou de joelho, vai chegando um por um, e aquela alegria renova cada vez mais, e arde no nosso peito, no nosso coração, aquela chama, e você dizer assim, ó, muito obrigado, Senhor. E é isso que nós temos que deixar esse legado para os nossos, né, alunos, um dia lembrar assim, como eu lembrei de professoras minhas, pessoas que cuidaram na minha infância, como a irmã Bertolina, que era ali no Templo Central, a zeladora da igreja, no círculo de oração, que marcaram na minha vida, meus pais, principalmente meus pais. Deus abençoe cada um. Muito obrigada, viu, pastor Ribamar? Se fosse, passava o dia todo a gente conversando, né? É maravilhoso. É verdade. Vou pedir para que a senhora encerre o programa fazendo uma oração por nossa Escola Dominical em Bacabal, pela vida dos professores, né? Para que o Senhor continue dando força, coragem e ânimo para continuar nessa luta, que não é fácil, mas é gratificante, né? E a recompensa maior receberemos no céu de glórias. Amém. Vamos orar.
Querido e eterno Deus, Pai amado, graças te damos, meu Senhor, por mais esta oportunidade, porque eu digo mais, Senhor, porque muitos passaram aqui, e essa oportunidade hoje de eu estar aqui juntamente com o pastor Ribamar. Nós também estamos aqui com o irmão Leomar, o nosso irmão Leonardo. Muito obrigado, Senhor, pela vida deles que estão aqui sempre, Senhor, na frente, Senhor, desse meio de comunicação, de levar até os lares as pessoas onde mais distante, Senhor, que seja mais essa palavra, que é a palavra que vem, que tu tens abençoado cada um que tem chegado aqui, Senhor. E o teu servo, o pastor Ribamar, que está aqui sempre alegre, feliz em transmitir essa mensagem, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, pelos nossos professores, meu Deus, em especial, nossos professores de criança, Senhor. Glória. Que ele não olhe, Senhor, para as dificuldades, mas eles olhem para o alvo, que é Cristo Jesus, o céu de glória, para preparar, Senhor, as nossas crianças, Senhor, para morar no céu de glória, meu Deus. Que eles possam estar preparados para esse mundo, na escola, nas vizinhanças, Senhor. Que essa palavra fique implantada nos corações, ó Pai amado. Que eles possam, através deles, dessas crianças, Senhor, levar aos seus pais, Senhor, e muitas almas se converterem aos seus amiguinhos também. Que eles não desanimem, Senhor, fortaleça eles cada vez mais. E que eles voltem a se alimentar com alegria, Senhor, aqueles que estão desanimados na lição bíblica, na Bíblia, Senhor amado. Se dedique mais, Pai. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você, meu irmão, com a sua casa, com a sua família, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meu filho. Faltou só tempo, nós começamos.